Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tirar todas as principais dúvidas que eu recebi lá no Instagram do Epic Universo, o mais novo parque da Universal. Eu não sei se vocês acompanharam, mas se vocês me seguissem lá no Instagram, vocês iam saber tudo. Eu fui convidada para o evento de mídia, a preview, então eu conheci o parque antes dele abrir. E nesse vídeo eu vou contar a minha opinião, dicas, enfim, tudo que eu achei que é importante vocês saberem. Uma coisa importante que eu já aviso é que a minha experiência nesse evento foi uma experiência muito particular. Eu fiz o tour VIP, então em relação à realidade do parque, a gente só vai saber 100% quando ele abrir, né? A dinâmica, roteiro, o que vale a pena ir primeiro, o que vale a pena ir depois. Porém, eu acredito que a maior parte das dúvidas eu já vou conseguir responder pra vocês nesse vídeo. Então, por favor, eu conto com o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, que me ajuda bastante a trazer esse tipo de conteúdo pra vocês em primeira mão. E claro, me acompanha lá no Instagram, que nós somos mais de 1 milhão de apaixonados por Orlando. E vocês sempre ficam sabendo tudo em primeira mão e em tempo real. Bom, a principal pergunta que eu recebi foi: Fê, em um dia dá pra conhecer o Epic? E eu acho que a primeira coisa que vocês precisam saber é que, gente, o Epic, ele é muito grande. Então ele dobra o tamanho dos dois parques da Universal, né? E ele é um parque que, mesmo que você não curta muito atrações, que você queira ir pra passear, pra admirar, vale a pena, tá? Porque cada área é extremamente imersiva. É impressionante a quantidade de detalhes. Então, sendo muito honesta com vocês, nesse início, acredito que seja impossível você conseguir fazer todas as atrações do parque, mas sim é possível você conseguir andar pelo parque, viver a experiência do parque e ir nas principais atrações. Por quê? Porque o foco não é 100% atrações. Ele tem bastante atração, tem simulador, tem montanha-russa, mas o foco é você passear e viver a experiência de cada um dos portais, né? Que eles falam que são mundos imersivos. Então, apesar do parque ser muito grande, eu acredito que conforme o tempo for passando e as filas não fiquem tão grandes, ele vai ser um parque que, se você chegar cedo e aproveitar até o final do dia, focando em atrações, né? Você sim vai conseguir conhecer o parque todo. Mas nesse primeiro momento, se você quer andar pelo parque todo e ir nas principais atrações, dá para você fazer isso em um dia. E aí, a segunda pergunta é sobre os ingressos, né, gente? E aí veio de tudo. Então, aqui eu vou fazer um resumo com tudo que é importante você saber em relação aos ingressos. Nós temos um cenário agora em 2025 e a partir do dia 1º de 2026, muita coisa vai mudar. Então, em 2025 existe o ingresso de um dia de Epic e ingressos de combos. E nesses combos incluem os dois parques da Universal. Então, inclui a Universal Studios e o Islands of Adventure. Você pode comprar 14 dias com esses dois parques, mais um dia de Epic, 2 dias desses parques, mais um dia de Epic, ou 3 dias desses parques, mais um dia de Epic. A partir de 2026, dia 1º, vai ser possível que você compre o ingresso de 14 dias, incluindo 14 dias ilimitados no Epic. Imagina que maravilhoso, né? E aí, assim, me perguntaram muito: Fê, o que vale a pena de fato? Qual o melhor ingresso pra mim? E essa pergunta, gente, é extremamente pessoal, né? Porque, primeiro, depende da tua disponibilidade na viagem. Quantos dias você vai ter pros parques da Universal? Quantos dias você quer separar pra conhecer esses parques? Porque muitas vezes não é questão de escolha, né? Você tem um roteiro que você precisa seguir. Outra coisa, questão do orçamento, né? Então, uma dica que eu dou pra vocês é a seguinte: se você tem disponibilidade, o ingresso de 14 dias, a diferença proporcional é muito pequena versus o tanto de dia que você tem para aproveitar o parque. Mas obviamente tem que fazer sentido, você tem que ir pro parque, né? Então a dica que eu dou é: seja com a gente, com o Desconto AD, a agência que eu indico, ou com a agência da sua confiança. Vou até deixar aqui o QR Code para vocês fazerem o orçamento, mas peça um orçamento de um dia, 2 dias ou de 14 dias, saiba todas as opções de ingresso, peça esse orçamento e aí você vai definir o que vale mais a pena para você. Agora, uma dica que eu dou também é: compre os ingressos no Brasil. Por quê? Porque no Brasil você consegue parcelar, tá? Vocês conseguem ter informação de quanto custa o ingresso no próprio site da Universal. Mas no Brasil a gente tem ingressos exclusivos, como esse caso do ingresso de 14 dias, tá? E lembrando que aqui nos Estados Unidos vocês vão ter que pagar à vista. O valor que está no site não é o valor final, porque tem toda a parte de taxa, né? Se você for pagar com o seu cartão, ainda tem OF, enfim. Então, a dica que eu dou é:
Se possível, compre os seus ingressos com antecedência. Não só por você poder parcelar e estar com a tua viagem mais planejada, mas porque a venda dos ingressos vão ser conforme disponibilidade. Então tem muita coisa aqui que eu vou falar pra vocês que é supostamente. Pode ser que tenham dias que você não vai conseguir acessar o parque. Pode ser que na semana que você esteja em Orlando, o parque esteja muito cheio. Então a gente não consegue saber essa dinâmica. E eu, pessoalmente, acho muito arriscado chegar aqui em Orlando e correr o risco de não conseguir entrar. Outra pergunta muito comum, e aí eu vou englobar várias perguntas aqui, que é focada na parte de crianças, né? É um parque para crianças? Então assim, gente, vocês vão me ver falando muito que ele é um parque extremamente imersivo. Eu acho que assim, para qualquer idade já vale a pena só para você viver a magia de cada um desses mundos. O Ministério da Magia tá assim, de chorar. Eu literalmente me emocionei. A área de como treinar o seu dragão é bizarra, de tão linda. Enfim, todas as áreas são extremamente imersivas. Então, nesse quesito, eu já acho que valeria a pena. Agora, se tem muitas atrações para crianças, né? Lembrando que em todos os parques, incluindo o Epic, as atrações são de acordo com o limite de altura. Então, eu tô deixando aqui para vocês os limites de altura de todas as atrações, porque aí você vai saber se a sua criança pode ou não pode ir. Falando de área específica para criança. É a área de como treinar o seu dragão, né? Então, ela é uma área que não só é imersiva, como tem muito personagem na área, tem os dragões, o show da área, assim... Esse foi um que eu me emocionei muito, porque é um show surpreendente, lindo de morrer, onde dragões realmente voam. É um show que eu não perderia por nada e que eu tenho certeza que as crianças vão pirar, porque a gente que é adulto já pirou vendo os dragões voando. Mas ela também é uma área que, como um todo, ela é focada em crianças menores. Inclusive tem um playground desses que as crianças sobem, descem, que é feito para as crianças, enfim, que dá para a criançada lá passar o dia todo e aproveitar bastante. Então, falando de área específica, eu diria a área de como treinar o seu dragão. Falando no quesito de altura, aí cabe você olhar o que vale ou não vale a pena para sua criança, né? Mas, na minha opinião, se puder, leve, porque, como eu falei, para mim, hoje, ele é o parque mais imersivo que você vai encontrar em Orlando. É espetacular, gente, assim, tipo... É chocante, de verdade, o quão imersivo tá. Já falei imersivo? Já falei, né? Tô falando toda hora. E ainda falando de crianças, me perguntaram sobre o Child Swap, se ele vai existir no Epic. E sim, ele vai existir, né? Que é basicamente quando você consegue fazer a troca de crianças, né? Enquanto uma pessoa espera com a criança na salinha, a outra parte do grupo vai na atração e depois troca para que ninguém deixe de aproveitar a atração. Então isso continua existindo, tá? Então também existe essa opção e são salas super confortáveis, com cadeira para sentar, enfim, então isso continua existindo. Também me perguntaram sobre a parte de Single Rider, que com certeza também continua funcionando no Epic Universe. Então, como um resumo, tudo o que acontece nos outros parques também vai acontecer no Epic Universe, tá? Então, essas são as atrações que você vai encontrar a opção de Single Rider. E claro, né, eu acho que se o Single Rider já ajudava nos outros parques, no Epic Universe ele com certeza vai ser aí uma carta na manga para quem quer economizar com o Express, para quem quer aproveitar mais. Se você não se importa de separado do seu grupo, com certeza use o Single Rider, porque vai fazer muita diferença, principalmente logo no início de abertura do parque. E o Express? Será que realmente vale a pena investir essa grana no Express? Bom, gente, não é novidade para ninguém que o Express de fato é um investimento, né, que pesa no bolso quando a gente fala na parte de dólar, mas eu sempre fui muito transparente com vocês que é um investimento que se cabe no seu bolso, se você pode, faça, porque faz a diferença. Isso não só no Epic, como nos outros parques, né? Em épocas de alta temporada, eu sempre indico que se você pode, faça, porque com certeza você vai conseguir aproveitar muito mais. Então no Epic não seria diferente, tá? Existe sim a opção de você comprar Express. Com certeza vai fazer uma diferença absurda, principalmente para quem quer conhecer o parque todo. O valor do Express varia conforme data, então tá aí uma forma de você também conseguir se planejar melhor, porque às vezes dependendo de um dia que você vá versus o outro dia, você vai pagar mais barato no Express, então pergunte o valor do Express na data da sua visita. E é isso. Então, se você puder, invista. Se não cabe no seu bolso, se planeja bastante, chega cedo, tem aí um roteirinho básico de tudo que você quer fazer para você conseguir aproveitar mais. E aí, fazendo o link com o Express, existe bastante dúvida em relação se os hotéis de categoria Premium vão fornecer Express. Então, hoje, existem hotéis que fornecem Express para Universal.
ir pro Island, mas até o momento esses hotéis não estão fornecendo Express pro Epic. E a mesma coisa serve pro Helios, né? O Helios vai inaugurar agora, tá nos finalmente na inauguração, e também não tem nenhuma informação oficial. Claro que pode mudar, eu acredito que em breve isso vai acontecer, só que eu acredito que a Universal também tá querendo entender um pouco da dinâmica, né, gente? Porque assim, é tudo muito novo. Então, nesse momento, você não consegue esse benefício do Express se hospedando em hotéis de categoria que dão esse benefício. Porém, um benefício que vale muito a pena é o benefício de você entrar 1 hora antes no parque. Então, esse é um benefício que é válido para todos os hotéis da Universal. Hóspedes da Universal têm transporte gratuito para os parques e também conseguem entrar com 1 hora de antecedência se você puder se hospedar no hotel da Universal, pelo menos no período que você quer ir pro Epic. Esse vai ser, obviamente, um baita diferencial, né? Você conseguir entrar 1 hora antes de todo mundo, com certeza você vai pegar o parque bem mais vazio. E como eu acesso pro Epic, né? Vou passar pelo City Walk, como é que eu faço para chegar no parque? Então assim, gente, o Epic, ele realmente fica no complexo da Universal, ele fica muito perto, né? Dentro dessa área que é toda da Universal, inclusive rolam boatos que vem expansão por aí, a gente sabe que a Universal não tá brincando em serviço, então eu acredito muito que tenha uma expansão do Epic, ou sei lá, até um novo parque, não sei o que vem por aí. Mas, apesar dele ficar dentro dessa área da Universal, ele não tem acesso pelo City Walk, tá? Então, o teu acesso, normal, estacionamento, entra no parque, Fê, quero ir pro City Walk, você vai ter duas opções. Ou você pega um transporte da Universal que te leve até o City Walk, isso acontece, né? É o mesmo transporte que leva o pessoal dos hotéis, não tem problema nenhum você pegar esse transporte para ir até o City Walk, ou, claro, você sai do parque e pega seu carro e vai até o City Walk. Stardust Racers ou Velocicoaster? Bom, então eu vou contextualizar aqui que a Stardust Racers é o must do parque, né? Pra mim, assim, é minha segunda atração favorita. Eu vou falar pra vocês quais são as minhas 5 atrações favoritas. Mas ela é um espetáculo. Ela é uma montanha-russa gigantesca que tem 2 níveis, tá? Tem o nível verde e tem o nível amarelo, e eu andei nos dois, tive esse privilégio. E o verde, ele é mais tranquilo que o amarelo. Só que as duas são pesadas, tá, gente? Só que assim, o amarelo, pra vocês terem uma noção, quando eu levantava o braço, eu não conseguia manter o braço no alto. Ela é muito, muito, muito rápida. Eu até perdi meu colar, então não vá com nada solto, eles avisam, só que eu tava com um colarzinho solto, enfim, de tão rápida que ela é. Agora, comparar a Stardust Racers com a Velocicoaster é impossível. Por quê? Velocicoaster, por exemplo, ela tem aquela coisa da arrancada, né? Uma arrancada inicial que você tem lá os dinossauros, ela tem a manobra cartola que dá essa sensação de gravidade zero, então é uma sensação literalmente muito única. Eu diria que a Universal é, acho que a única empresa que tem uma montanha-russa desse nível, sabe, com esse tipo de manobra. E ela tem toda uma cenografia de Jurassic Park que é maravilhosa. Já a Stardust Racers, ela é gigante, né? Ela tem esses 2 níveis que eu falei pra vocês, então é muito tempo de montanha-russa. E uma coisa que eu amei da Stardust Racers é que ela dá aquela sensação, sabe aquela sensação que você tá o tempo inteiro subindo e descendo? Se você olha pra dinâmica dela, ela tem muitas dessas curvas, então o tempo inteiro, sabe, friozinho na barriga, enquanto a Velocicoaster, eu acho que ela é tão intensa que às vezes você nem sabe o que tá acontecendo. Então eu diria que é impossível de comparar, e assim, as duas estão no meu coração, mas assim, facilmente são 2 das melhores montanhas-russas que eu já fui na minha vida, assim, ponto. Não deixem disso. Se você gosta de montanha-russa, não perca a Stardust Racers por nada na sua vida. E aí, mais uma vez, a Universal vem pra inovar, né? Os lockers, eles são por identificação facial. Isso é muito legal. Então, acabou aquilo, né? De, eu preciso do meu cartão pra abrir, eu preciso do meu celular, enfim. Não, agora é pela sua face. Tá? É isso, gente. Então você vai lá, vai passar o seu rostinho, ele vai abrir um locker e depois você usa o seu rosto novamente para abrir, o que eu achei assim genial. É o primeiro parque que traz esse tipo de tecnologia para Orlando. Qual é o melhor lado da Stardust Racers? Olha, eu que gosto muito de adrenalina, gostei mais do amarelo. Tá? Mas como eu falei, as duas são rápidas, as duas são intensas. Não é que o verde ela é tranquila, não é isso. Mas é que o amarelo ele me deixou assim, sem ter muito o que falar, sabe? Já a verde, apesar dela ser rápida e tudo mais, ela é mais soft. Tipo, ela não tem tanto tranco, entendeu? Então, se você gosta de algo radical, mas não gosta de sentir tanto tranco, no nível que, como eu falei, eu não conseguia levantar os meus braços, que é muito forte,
vai na verde, tá? Porque ela não vai ser tranquila, nenhuma das duas é tranquila. E claro, outra pergunta que veio muito é como é a atração da área de Harry Potter? E assim, gente, espetacular. Pra mim, a melhor atração da história. É impressionante porque a atração em si, apesar de ser bizarramente maravilhosa no nível... a gente teve a oportunidade, né, de ser literalmente o primeiro grupo, obviamente depois dos testes, né, existe teste com o engenheiro, não é assim, coloca as pessoas e você vai, mas nós fomos o primeiro grupo a poder fazer essa atração. E quando a gente saiu, tinha o time todo da Universal batendo palma, foi muito especial e literalmente muita gente chorou. Eu fui uma que fiquei bem assim emocionada porque é espetacular. Então, apesar da atração ser muito espetacular, antes dela já começa a magia. Então, ela é extremamente imersiva, né? A gente entra em Paris, 1920, que é a área de Harry Potter, e aí você vai passar pelo metrô Flu, né? Pela rede de Flu, e você é transportado para o Ministério da Magia britânico. Então, assim, não se preocupe em pegar filas, de verdade, pegar fila, eu acredito que não é um problema, porque a fila da atração já é de cair o queixo. E a nível de comparação, para quem já conhece, sabe o banco de Gringotts? O castelo de Hogwarts, que a gente sempre fala, né? Nossa, meu Deus, são filas lindas. Eles conseguiram inovar assim no nível que eu não sei nem explicar. Então, ao longo da fila você vai ver várias referências, já vai se emocionar com certeza. A atração em si, ela é um simulador, então a gente entra como se fosse um elevador, mas ele é um elevador que ele faz vários movimentos. Ele sobe, ele desce, ele vai pra frente, ele vai pra trás. E aí, gente, robôs que mais parecem gente, assim, no nível bizarro. Telão 3D de altíssima geração. Você não usa nenhum óculos, tá? Mas tudo acontece. De altíssima geração, tem horas que, enfim, como eu falei, mescla com realidade mesmo, né? Tipo, personagens e robôs de altíssima tecnologia. É espetacular, então pra mim é uma atração, já vou adiantar aqui, spoiler, é a minha atração favorita do parque, é a atração que não perca por nada na sua vida, nada, é uma atração assim, só indo pra entender o que eu tô falando. Meu top 5 atrações, tá, gente? Só lembrando que eu não cheguei a conhecer a atração do Yoshi, tá? Então, essa é uma atração que eu tenho dúvida ainda da minha opinião, mas vou falar de todas que eu conheci, qual é o meu top 5. Bom, em quinto lugar, eu vou deixar pro simulador da área de Super Nintendo World. Ele é extremamente tecnológico, é um jogo, então você vai competindo com as pessoas ao lado. Não é simples, tá? É muito importante que vocês tenham isso em mente, que não é tão simples. Você usa o seu olhar para se guiar e você vai apertando os botões para atirar nos alvos, mas é muito bonita, muito tecnológica. Em quarto lugar, montanha-russa da área de Donkey Kong, que é a Minecart Madness, e porque ela é sensacional. Ela não é uma montanha-russa de adrenalina, ela é uma montanha-russa familiar, mas eles foram muito detalhistas com as referências, então você tem a sensação de que de fato o carrinho tá pulando, e enfim, muito linda, vale muito a pena. Em terceiro lugar, o simulador do Dark Universe, que também, assim, bizarro, gente, assim, uma tecnologia que eu não sei nem explicar pra vocês, porque ela é mais ou menos naquele formato da atração de Harry Potter, do castelo, tá? Que é o Escape from Gringotts, então tem aquele braço, né, e ele vai e volta, enfim. Então é um simulador que mescla aquilo dos telões, do 3D, com também essa parte de bonecos e tudo mais, então, assim, espetacular. Tem um storytelling também, claro. A neta do Frankenstein tá fazendo um experimento e esse experimento dá errado por conta do Drácula, que é um monstro que ela não consegue controlar, e obviamente ele sai e aí dá tudo errado, então tem susto também e eu amei. Em segundo lugar, Stardust Racers, enfim, já falei bastante dela pra vocês, espetacular e adrenalina nota 1000. E claro, em primeiro lugar, o simulador da área de Harry Potter, o Ministério da Magia, porque, enfim, maravilhoso. Show noturno confirmado ou não? Bom, gente, até o momento não tem um show noturno confirmado, mas especula-se que a Universal vai trazer alguma coisa. A gente sabe que
A Universal gosta de trazer esses shows mais de projeções e tudo mais, então eu não sei se é exatamente um show de fogos, mas a expectativa é grande para ter um show noturno, porém, até o momento, nada confirmado. Bastante pergunta também em relação a Power Up Band, né, que funciona na área de Super Nintendo World, como já funciona na Universal, que fica em Hollywood. É um item que não é obrigatório, tá? Você não precisa comprar, mas de fato a área tem bastante coisa imersiva para você usar com a pulseira. Então uma coisa que me marcou bastante é que tem uma parte que você consegue usar a pulseira para fazer aquela brincadeira igualzinho o jogo do Mario, onde você tem que escolher as 4 coisinhas e se bate as 4 você ganhava lá um prêmio. Então isso foi muito legal. Então assim, existe bastante imersão usando a pulseira, mas é claro, não é um item obrigatório para você conseguir aproveitar a área. Se couber no orçamento, invista, porque de fato é muito legal. Eu acho que não precisa investir em uma para cada pessoa do grupo, apesar de que, né, se vocês quiserem competir, você cadastra a pulseira no aplicativo e você vai somando pontos, e esses pontos acabam, né, você cria uma certa competição com as outras pessoas. Mas caso seja mais para curtir esse momento, eu sugiro que vocês comprem pelo menos uma, porque é muito legal e eu voltei a ser criança. Quantas montanhas russas e quantos simuladores? Bom, teremos 4 montanhas russas, né, que é a Stardust Racers, a Curse of the Werewolf, que fica no Dark Universe, Hip Cup Wing Gliders, que fica na área de como treinar o seu dragão, e a Minecart Madness, que fica na parte de Donkey Kong dentro da área de Super Nintendo World. E falando de simuladores, são 3 simuladores, né? O do Harry Potter Ministério da Magia, Mario Kart e também o Monsters Unchained The Frankenstein Experiment, acho que é Experiment, yes, que fica na área de Dark Universe. Fê, e o passe anual vai incluir o Epic Universe? Infelizmente, não temos informação até o momento. É claro que eu acredito, tá? Que vá ser incluso, porque faz sentido, porque são pessoas, né? A gente tá sempre indo nos parques e tudo mais, mas é aquilo que eu falei, eu acredito que a Universal ela tá entendendo a dinâmica, né? O volume e tudo mais, é tudo muito novo pra todo mundo. E nesse momento não tem informação de que dá pra você acrescentar o Epic Universe no seu passe anual. E eu recebi bastante pergunta de por onde começar, o que fazer, né, gente? Eu vou ser muito transparente com vocês que, como eu falei no início do vídeo, eu quero viver de fato a experiência de um dia real para explicar o que vai fazer sentido. Eu quero analisar o tempo de filas, então se você vai viajar para Orlando, até já fica essa dica. Nós temos uma playlist completa com todos os roteiros dos parques, testado, aprovado. Toda hora o pessoal me para nos parques e agradece, porque de fato é método, né? É um método para você aproveitar mais aí a sua viagem, é gratuito para vocês aproveitarem. Saindo do vídeo, dá uma olhada lá que vocês vão amar. E o Epic eu quero fazer a mesma coisa, eu não quero lançar um roteiro por lançar, até porque, como eu falei, a experiência que eu tive não foi uma experiência real, tá? Então, assim que possível, assim que eu tiver informações reais da minha experiência, eu vou trazer o roteiro desse parque pra vocês. Enquanto isso, que dica que eu posso dar? A gente já sabe que o simulador de Harry Potter vai ser uma atração muito concorrida, né? A atração que tá todo mundo comentando, a gente já sabe que a área de Super Nintendo World como um todo vai ser uma área muito concorrida. Hoje em Hollywood acontece da área literalmente lotar. Você tem que chegar no parque, né, e fazer a reserva aí da tua visita na área. Então, hoje, com a informação que nós temos, eu priorizaria estar sempre de olho nessas atrações e ver o melhor horário para visitar ao longo do meu dia de parque. Então, ou eu chegaria muito cedo. Cedo é aquilo que a gente sempre fala, né, gente? O parque abre às 9, 8h30 você já tá lá no estacionamento pra você fazer o possível pra assim que abrir você entrar. Lembrando que já vai ter gente do hotel que já tá no parque, né? Isso é o cedo, tá? O cedo não é chegar às 9h30, não. É cedo mesmo. E correr pra essas atrações pra você já aproveitar, ou ao longo do seu dia ir aí acompanhando no aplicativo da Universal, porque você vai ter acesso ao tempo de fila, e aí você vai vendo o que vale ou não vale mais a pena. Gente, mesma coisa, né? O Tour VIP, se eu falo que o Express vale a pena se cabe no teu bolso, que dirá o Tour VIP, né? Pra quem não conhece o Tour VIP, você vai num grupo bem pequeno com um guia oficial da Universal e você literalmente não pega fila em nada. Então, ele vai organizar o seu roteiro ao longo do dia, ele vai te levar para uma fila completamente diferente. Em alguns casos, a gente passa até por umas áreas que não são de acesso ao público comum. Ele traz curiosidades, ele traz uma dinâmica super leve ao longo do dia, então é um serviço extremamente personalizado que sim, já tive a oportunidade de fazer várias vezes, principalmente nesses eventos,
faz a diferença, mas é um serviço que é caro, tá? É caro. O Tour VIP você só consegue comprar diretamente com a Universal, então eu vou deixar aqui na descrição o link para você que quer saber mais. Varia conforme o dia, varia N fatores, então dá uma olhada especialmente na data que você vai viajar, mas se couber no seu bolso, faça principalmente no início. Gente, e assim nós encerramos o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, por favor, deixa seu like, me ajuda bastante. Obrigada pela sua companhia em mais esse vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar lá no Instagram ou mandar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para te responder com informações oficiais que temos até o momento. Sinto muito se alguma pergunta ficou aí sem responder, mas são as informações que temos por hora. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!